O começo depois do fim, capítulo 497, espaço dobrado. Ponto de vista, Arthur Levin. Kesis deu as costas para a grande ferida no céu, seus olhos brilhando como relâmpagos enquanto varriam os outros grandes senhores e eu. Venha, foi tudo o que ele disse antes que seu éter começasse a nos envolver. Senti-me sendo arrastado e olhei para Elie. Rangendo os dentes, resisti à atração de Kesis. O que você está fazendo? Ele franziu a testa enquanto o éter se flexionava ao nosso redor, distorcendo visivelmente o ar. Não há tempo, Arthur. Sustentei seu olhar por um segundo. Miri se mexeu e colocou a mão no ombro de Kesis. Todos os outros grandes senhores se viraram para mim, Radix estava carrancudo, Morvena estava carrancudo, e tanto Rai quanto Noves pareciam pálidos e doentes. Regis avançou contra mim, enquanto Sylvie puxou Elie meio passo para trás e assentiu. Eu me soltei e o espaço se dobrou ao meu redor. Aparecemos em um pátio entre muros baixos de pedra branca esculpida. Pilares cobertos de areia erguiam-se do chão, cada vez mais altos, levando ao que antes devia ter sido um arco da mesma pedra. Agora, porém, os pedaços quebrados do arco se espalharam em uma espécie de halo, flutuando no ar. Dentro daquele halo, o próprio espaço estava distorcido, rasgando a ferida aberta do céu. A lágrima em si brilhava com uma mancha de óleo colorida, como os reflexos na superfície de uma bolha. O efeito da aurora era mais forte aqui, manchando o céu ao redor do rasgo como sangue escorrendo de um arranhão. Os outros grandes senhores já estavam se movendo. Dezenas de azuras, a maioria dragões, formaram um semicírculo ao redor dos dois troncos quebrados que marcavam o local onde o arco estivera. Todos os outros rapidamente encontraram espaço no círculo e, com o coração do reino ativo, ele não só pôde sentir, mas também ver as partículas de mana de seus feitiços se movendo ao redor do rasgo. Eles tentaram manter a calma. Alguns dragões usavam magias etéricas junto com a magia baseada em mana de seus irmãos, e suas artes espaciais serviam como um componente mais poderoso para manipular o espaço dividido. Quando os grandes senhores se juntaram a eles, o lento crescimento da ferida parou de repente, mas a ferida em si continuou a tremer no céu, um corte apocalíptico que se estendia de uma ponta a outra de Efeltus. Regis emergiu de mim na forma de um pavio e flutuou em direção à ferida. Senti o momento em que ele agarrou e tentou passar por ela. Eles mal estão segurando, ela me enviou, sua forma tremeluzindo como uma lâmpada a gás em um vento quente. A pressão é incrível. O suficiente para sugar todo o Efeltus através dela. Com alguma dificuldade, ele reverteu o curso, voando ao meu lado e manifestando sua forma física como um grande lobo com uma juba de fogo roxo. Por meio de Regis, ele sentiu algo. O espaço rasgado não era Éfeso, mas também não era o mundo de Dicatem ou Alacria, não era o espaço físico real do mundo. Era a barreira que separava o mundo físico de qualquer outra coisa. Sobre todo o resto. O reino etéreo, o espaço não físico, tudo mais que existia, a dimensão na qual Éfelto estava preso, nem dentro nem fora do mundo como o conhecíamos. Era uma fronteira, uma barreira e uma transição ao mesmo tempo. Ao abrir, Efeltus ficaria preso naquele espaço físico, com consequências catastróficas para ambos os mundos. Na minha mente, camadas de informação estavam se cruzando. O que eu estava vendo era tanto destruição quanto correção. Quando Efeltus foi expulso e a bolha que o continha entrou em colapso completamente, a ferida se fechou novamente como se nunca tivesse existido, como o destino havia planejado para o reino etéreo. Avancei, cruzando o semicírculo de azuras até ficar posicionado bem em frente aos pés quebrados do arco. À medida que me aproximava, a gravidade mudou até que a força que me empurrava e a força que me puxava em direção à ferida se tornaram iguais. Mais um passo e a fenda começaria a me arrastar para baixo. Meu nome ecoou atrás de mim, a voz de Kesis, mas o gambito do rei me iludiu e minha concentração se quebrou, as dezenas de pensamentos simultâneos se estilhaçando e quebrando, como galhos pesados com neve pesada e molhada. Um único pensamento brilhante manteve a ressaca fadiga para trás como uma luz brilhante na neblina. O núcleo, os canais de éter e a força física absoluta do meu físico pseudo-azuriano funcionavam todos juntos automaticamente, brilhantes fluxos de partículas de ametista passaram por mim e desceram pela minha espinha, minha nova Godruna, uma percepção pura e destilada, nova e totalmente familiar, ganhou vida contra minhas costas. A forma do mundo mudou com a lente da minha perspectiva.
Não da maneira que Kingdom Hearts alinhou meu foco para que eu pudesse ver partículas de mana, ou que Gold Step revelou os caminhos etéreos, ou mesmo da maneira que King's Gambit abriu minha mente para tantas possibilidades diferentes. Esses, em comparação, eram tão pequenos, tão estreitamente focados. Agora, eu me sentia conectado e estendido. Senti o espaço ao meu redor, como ele havia se moldado e se expandido. Éfeso era um mundo muito grande comprimido em uma atmosfera muito pequena. A terra natal dos Azuras não existia simplesmente em um espaço fisicamente delimitado, como o mundo de Dikaten e Alacria, ou mesmo meu antigo mundo da Terra. Ao longo de suas eras de história, Éfeso continuou a crescer, constantemente abrindo mais espaço para a expansão da civilização Azura. E ainda assim Éfeso não prendeu a minha atenção. A ferida no espaço era brilhante, clara e horrível da minha nova perspectiva. A Godruna não mudou minha visão física, a luz não se curvou de forma diferente, nenhuma nova dimensão foi revelada dentro do espaço tridimensional. Foi mais como se meu âmago me desse um sexto sentido sobre o éter. Senti o espaço se desdobrar ao meu redor e soube, pois eu precisava saber, pois a percepção que me permitiu aprender sobre a Godruna abrangia e incluía o conhecimento da própria Godruna, que eu poderia tocar o espaço e moldá-lo. Minhas mãos se levantaram, mais como um ritual do que uma necessidade física, e meus dedos mentais começaram a sondar as bordas do rasgo. As manifestações visuais de luz distorcida que tornavam a lágrima visível a olho nu ondulavam como a própria lágrima. O espaço estava sendo remodelado. Pouco a pouco, à medida que fui ganhando confiança, comecei a puxar as bordas para dentro, alisando-as e fechando voluntariamente a barreira espacial. À distância, embora eu não conseguisse processar o significado de suas palavras, comecei a ouvir ruídos dos Azuras. Suspiros, súplicas, palavras sem forma em tons encorajadores. Então, espaço viciado. A pressão criada pelo ferimento, a força que puxava Efeltus para o meu mundo, era grande demais para reconectar completamente as bordas do ferimento. Mudando de tática, comecei a aumentar o espaço ao longo das bordas esfarrapadas da ferida. As dobras mantinham a ferida no lugar, como grampos em um pergaminho. O espaço ao redor do rasgo tremeu, mas a pressão foi aliviada dos Azuras, que estavam lutando para impedir que ele se expandisse ainda mais. Pelo menos por enquanto. Assim que o recebi, comecei a perder o controle sobre a Godruna. Conceituar o espaço dessa maneira era estranho para mim, e manter as ideias variadas e contraditórias em minha mente era exaustivo. Eu já podia sentir a tensão do cansaço atrás dos meus olhos como uma dor de cabeça. Afundei um pouco enquanto a runa divina escurecia. Atrás de mim, uma voz severa disse: "O que você acabou de fazer?" Virei-me para encontrar o olhar de Kezis, seus olhos brilhando como duas granadas tingidas de sangue refletindo o amanhecer escarlate. Tivemos tempo, mas não sei quanto tempo isso vai durar. Não, Arthur. Ele deu um passo à frente, e o mundo de Éfeso pareceu se mover com ele, contraindo-se em minha direção. O que você acabou de fazer? Como? Ele não conseguiu evitar que sua atenção se voltasse para cima, atraída pela gravidade do céu rasgado, como a própria Éfeso arriscava fazer. Você tem escondido coisas de mim. Senti minhas sobrancelhas se erguerem, uma expressão de surpresa e decepção. Seu mundo está desmoronando diante dos seus olhos e essa é a primeira coisa que você tem a dizer? Balancei a cabeça, com um sorriso irônico e decepcionado curvando um canto dos meus lábios. Acabei de ganhar um novo conhecimento que formou uma runa divina em nossa grande caçada. Posso sentir e, de certa forma, manipular diretamente o espaço. Mal tive tempo de testar completamente meus limites com ele ainda, e não consigo fechar o rasgo completamente. Eventualmente, essas dobras do espaço se rasgarão e o buraco começará a crescer novamente. Não tentei esconder a dureza do meu tom. Kezis, para minha surpresa, não reagiu. Em vez disso, ele se virou para os outros. Concentre todos os seus esforços em torno daqueles pontos no espaço onde as bordas da fenda parecem estreitar. Proteja esses pontos e poderemos estender o tempo que Lord Arthur nos concedeu. Depois que as ordens foram dadas, ele se virou e começou a andar. Havia algo em sua linguagem corporal que expressava claramente a expectativa de que eu o seguiria, assim como os outros grandes senhores. Pensei em simplesmente não segui-los enquanto os outros grandes senhores se alinhavam atrás de Kezis. Senti um peso incrível pressionando meus olhos e não queria nada mais do que voltar para minha família, mentir para eles e dizer que tudo ficaria bem, e então fechar meus olhos por algumas horas.
Em vez disso, com um suspiro, comecei a seguir os outros. O velho dragão parece um pouco bêbado, observou Regis enquanto me seguia. A Grona parece ter vencido essa, para ser honesto. Espero que não, respondi, embora naquele momento eu não fosse mais capaz de mentir para Regis do que para mim mesmo. Uma vez longe dos Azuras que estavam ajudando a enfaixar o ferimento, Kezis parou. Quando ele falou, sua voz ecoou pelo ar como se ecoasse em picos de montanhas distantes, vindo do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo, um calor escaldante subindo da pedra branca e fria do amplo chão do pátio. Sr. Leivin, você deve retornar para Lacria imediatamente. Uma pausa de segundo, um lampejo de dúvida, e então, eu encarrego de matar a Grona Vritra. Enquanto os outros lords ouviam Kezis, cada um olhou em uma direção diferente. Morvena olhou para mim, enquanto os olhos duros como pedra de Radix cravavam-se em Kezis. Raikota olhou para o céu, examinando a ferida como se pudesse ver o coração de Taegrin Kaelum, onde a Grona sem dúvida estava espumando de alegria por seu sucesso. Noves, por sua vez, se afastou do ferimento, olhando para o horizonte e piscando com mana. Fiquei pensando na resposta por vários segundos antes de dizê-la em voz alta. Não deveríamos focar no seu povo primeiro? Precisamos começar a evacuar Efeltus. Loucura! Morvena estalou, suas narinas dilatando-se com um som semelhante ao farfalhar de folhas. Não deixaremos que um único basilisco desonesto derrube todo o nosso mundo. Radix se virou para ela com a velocidade de uma pantera prateada, sua voz muito mais profunda vibrando sem esforço através da dela. E parece que ele fez. A cada palavra, o Sr. Titã parecia crescer vários centímetros. Tire a crosta dos seus olhos, Lady Mapelia. Todos nós estávamos cegos para a verdadeira intenção da rebelião de Agrona, disse Rai, com um tom apaziguador. Agora nossos olhos estão abertos. Um arrepio percorreu Noves, e chamas dançaram em sua pele e em suas roupas. Eles são? Ele se virou e apontou o dedo para o ferimento. Que intenções Agrona poderia ter com isso? Dei um passo à frente em direção ao meio dos senhores Azuras, cada um dos seus poderes cataclísmicos mal contidos. É bem óbvio. Os 5 grandes senhores voltaram sua atenção para mim, seus rostos expressando diferentes níveis de descrença. Apenas Kezis pareceu entender o que ele queria dizer. Não temos tempo para isso, disse Kezis, interrompendo qualquer discussão. Meus senhores, não permitiremos que nosso povo perca a esperança em Efeltus, ou a fé em nós. Reúnam aqueles em quem seus clãs e comunidades mais confiam, e retornem ao meu castelo dentro de 1 hora. Eu farei uma declaração. Por um momento, ninguém se moveu. Vá em frente, ele retrucou. Morvena pulou como se tivesse levado um tapa. A pedra rangeu quando uma árvore começou a brotar do chão, seu tronco prateado se estendendo acima de nossas cabeças e então se ramificando e brotando folhas douradas. Kezis fez uma reverência, virou-se e entrou na árvore, que se abriu para recebê-la. Assim que desapareceu, as folhas douradas começaram a cair e a casca prateada descascou, revelando madeira em rápido apodrecimento. Em poucos instantes, havia apenas um canteiro de folhas ao redor de nossos pés, e a árvore inteira havia desaparecido. Enquanto isso, Radix afundou no solo, desaparecendo completamente, embora de forma menos espetacular. Nove saltou no ar, seu corpo inchando até assumir a forma de uma ave enorme, coberta de penas da cor de fogo e cinzas. Ele se afastou a uma velocidade incrível, desaparecendo de vista em poucos segundos. Somente Rai, senhor do grande clã Khotan, permaneceu. Ele limpou a garganta. Nenhum basilisco ainda vivo ficará do lado de Agrona. Ele não nos representa, Lord Indrad. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Kezis zombou. O sangue Vritra é realmente tão diferente do sangue Khotan? Rai estremeceu de dor, mas a natureza exata de sua expressão era difícil de decifrar. Ele fez uma reverência superficial, virou-se e deu um passo à frente. Um redemoinho negro emergiu das pedras, envolveu-o e depois se dissipou. O senhor dos basiliscos havia desaparecido. Nós dois deveríamos ir, eu disse, observando as últimas folhas douradas tremulando no redemoinho que se desvanecia. Reúna seus maiores guerreiros. Destruiremos Agrona juntos. Não. Uma única palavra, nenhum pensamento, nenhum momento de hesitação. Não há espaço para discussão. Eu zombei e levantei as mãos. Mesmo agora?
Kesis me deu as costas e se afastou dos Azuras que ainda estavam trabalhando para evitar que a ferida se alargasse. Levei as palmas das mãos aos olhos, como se pudesse aliviar a pressão crescente em meu crânio, e o segui relutantemente. O éter desceu até a runa divina do gambito do rei e senti minha consciência explodir em dezenas de diferentes ramos, fios e camadas. Ótimo, disse Kesis ironicamente. Talvez com sua arte etérea ativa, você consiga entender o que vou lhe dizer. Não precisei responder, pois a lógica fria de ter tantos processos mentais sobrepostos não me ofendeu. Claro, me esclareça. Kesis não parou de andar nem se virou para falar comigo. Ele abriu caminho através de uma densidade crescente de paredes cobertas de era, ao redor de pequenas fontes borbulhantes e sob arcos de trepadeiras emaranhadas e pedras brancas. Eu atingi a Grona diretamente 2 vezes. A primeira tentativa foi logo depois que ele fugiu de Efeltus. Quando minha filha foi atrás dele. Kesis soltou um bufo, seus ombros subindo e descendo em um movimento brusco. Todo o clã Vritro seguiu, assim como membros de outros clãs de basiliscos e até mesmo alguns Azuras não basiliscos. Você já me explicou isso antes, observei, me perguntando se ele estava tentando me distrair. Claro, ele disse, parecendo inesperadamente cansado. A batalha rasgou o continente, quase o partindo em 2 e dando origem à formação de um novo mar e cadeia de montanhas. O ataque seria decisivo. Enviei ainda mais soldados Azura leais do que eu sabia que era prudente. Um fio da minha mente consciente captou sua fraseologia. O que você quer dizer com prudente? Apesar de matar muitos de seus seguidores, e muitos mais de seus alacrianos, as forças que alcançaram sua fortaleza, Taegrin Kaelum, simplesmente desapareceram. Quando, muitos séculos depois, encarreguei Aldir de assassinar a Grona e, assim, encerrar imediatamente a guerra entre seus 2 continentes, metade de sua equipe desapareceu em um instante. Nenhum dos eventos nos deu uma imagem clara do que a Grona havia feito. Nem como ele fez isso. Em ambos os casos, fomos forçados a nos retirar do seu mundo. A parte de mim que estava ouvindo e digerindo suas palavras se dividiu em várias linhas de pensamento simultâneas e conflitantes. Parei de andar e sentei-me em cima de uma das meias paredes, com os braços cruzados. Kesis andou cerca de 3 metros antes de parar e se virar para olhar para mim. Kesis foi cuidadoso em sua explicação do que a Grona queria, quando o confrontei depois de lutar contra os espectros por Oludari. Ele entrelaçou suas mentiras com a verdade e se escondeu tanto na história quanto na lenda. Mas ao longo dessas conversas, Kesis deixou escapar alguns detalhes que agora pareciam muito reveladores. Em vez de travar uma guerra cataclísmica, sem levar em conta nossa capacidade de vencer, enviei assassinos, tantos e tão poderosos quanto pude arriscar. O ataque tinha que ser decisivo. Enviei ainda mais soldados Azura leais do que eu sabia que era prudente. Mesmo durante a breve vigilância dos dragões em Dikaten, Kesis enviou tão poucos soldados, a maioria jovens e de poder limitado. Algo te assusta mais que a Grona. As palavras saíram simples, uma simples declaração de fato. Acho que está na hora de você me contar o verdadeiro motivo pelo qual tem medo de deixar Éfeso. Um músculo no rosto de Kesis se contraiu e, por um momento, pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele pareceu velho. Rugas não se espalharam de repente por seu rosto como argila rachada do deserto, mas seu espírito pareceu vacilar de repente, como o de um velocista que chegou ao fim de sua resistência. Seu poder recuou dentro dele. Suas pálpebras tremeram e seus lábios empalideceram, formando uma linha fina. Foi tão rápido e sutil que duvido que eu teria notado se não fosse pelo gambito do rei. Então ele engoliu em seco, e foi como se o cansaço que eu tinha visto nunca tivesse existido, e eu tive que me perguntar por um segundo se eu tinha imaginado tudo aquilo. O poder é como um farol, Arthur. Ele brilha longe e amplamente, atraindo a atenção daqueles que o desafiam, se curvam diante dele, imploram e suplicam a ele, ou mesmo daqueles que o tomam à força como o seu. Uma pausa. Então, você mesmo é de 2 mundos. Você sabe que há mais tipos de magia do que mana e éter? Como eu disse antes, tudo o que fiz foi para manter este mundo vivo, pois há coisas muito piores do que os Vritra na escuridão. Dizendo isso por último, seu olhar se voltou para a ferida. O meu seguiu, e juntos olhamos para a escuridão que cercava a superfície azul, verde e marrom do meu mundo. Todos os fios díspares da minha mente consciente colidiram uns com os outros. Nunca tive motivos para pensar em outros mundos além da Terra e do meu novo lar.
O fato de haver outros planetas povoados por seres diferentes que usavam magia não nascida de mana, era o que parecia óbvio à luz da declaração de Quesis, e ainda assim ele não levou isso em consideração. Minha mente, alimentada pelo gambito do rei, passou por uma dúzia de considerações simultâneas. Abri a boca para tentar fazer uma dúzia de perguntas de uma vez, mas me interrompi. Quesis aproveitou a oportunidade para continuar falando. Escute-me, Arthur. Esta parte, a segurança de todos os Azuras, é meu fardo. Efeltus, o mundo, seu lugar dentro do cosmos maior. Todas as coisas pelas quais você me culpa. Meu fardo, você entende? Agora mesmo, não importa como suas rodas girem, você precisa se concentrar em uma única realidade essencial: encontrar e destruir a Gronavritra é sua tarefa. Não entendo completamente o porquê, mas acredito que você se tornou o que é exatamente para que agora possa derrotar a Grona. Seja qual for o poder que paralisou os Azuras que vieram para confrontá-lo, talvez você possa combatê-lo. Meu maxilar trabalhou silenciosamente enquanto eu filtrava uma dúzia de respostas em busca da correta. Pensei nas memórias de Sayareon e na queda dos Jin, na raiva que a segunda projeção dos Jin sentiu em relação aos dragões, nas imagens de uma civilização após a outra caindo. Pensei na explicação do destino sobre o reino etéreo e como ele estava ligado de forma não natural. Cada um desses eventos se abriu diante de o gambito do rei como as páginas de um livro, suas lições e temas se desenrolando em minha mente enquanto eu os juntava nessa nova explicação que Quesis me ofereceu. Não vi sinais de que ele fosse desonesto. Ele não se preocupou nem ficou inquieto. Seu pulso não acelerou nem seus olhos se moveram. Mas ele era um Azura sem idade, e eu tinha visto em primeira mão como ele agia quando estava no controle e quando perdia o controle. Não conseguia me lembrar de uma época em que ele tivesse sido tão direto e aberto comigo como parecia ser agora. Você pode reconhecer as palavras dele, mas pense por si mesma, princesa. Até mesmo suas verdades servem para manipular, pensou timidamente Regis, que estava em silêncio e retraído devido ao gambito do rei. Eu poderia ter sorrido. Naquela época, Regis e eu não estávamos completamente alinhados. Eu não estava vivenciando a maioria dos meus pensamentos, pois nem Regis nem Sylvie conseguiam entender os processos agregados conduzidos pelo gambito do rei. Eu poderia ter sorrido porque percebi o que tinha que acontecer. Muitas coisas podem ser perdoadas, especialmente se o ofensor estiver arrependido e disposto a mudar. Eu entendo, Quesis, eu disse finalmente. Obrigado por ser honesto comigo. As sobrancelhas de Quesis franziram um pouco quando repeti essas palavras, mas ele não respondeu mais nada. Vou encontrar a Grona e acabar com ele de uma vez por todas. Olhei para a ferida e pensei, e então terei que encontrar uma maneira de acabar com isso. Em voz alta, no entanto, continuei, devo ir embora imediatamente ou você quer que eu fique para esse? Seu pronunciamento? De qualquer forma, preciso reunir meu clã. Quesis cruzou os braços e bateu no queixo com um dedo. Seria bom se você estivesse lá. 1 ou 2 horas dificilmente farão diferença na sobrevivência de um mundo ou outro, mas a presença dos 9 grandes senhores certamente ajudará a dar ao nosso povo uma sensação de estabilidade contínua. Levantei uma sobrancelha e brinquei com uma era. Todos nós. Quesis me lançou um olhar irônico. Sim, sim. Não podemos permitir que essa discórdia entre Ademir e eu continue. Não duvido que até mesmo um panteão tão teimoso quanto ele esteja disposto a deixar sua raiva de lado por um momento, considerando o que nos espera. Sorri e desci do muro. Vamos indo então. A menos que tenha mais alguma coisa? Quesis hesitou. Antes que eu volte. Ele riu, um som arejado, quase inaudível. Arthur, obrigado. Suas ações anteriores, contra Caernos, e seus esforços aqui com este ferimento. Seus olhos, agora de um roxo furioso, saltaram para o céu atrás de mim. Eu sei que você não conseguiu confiar totalmente em minhas intenções, mas você conseguiu ver além das nossas diferenças e trabalhar ao meu lado. Ela se endireitou e levantou o queixo. Não estou alheio ao fato de que estou em dívida com você. Confie que retribuirei esse favor no devido tempo. Pode haver coisas que eu tenha escondido de você propositalmente ao longo dos anos, mas o rompimento do véu entre os mundos por Agrona pode muito bem ter desfeito milênios de esforço para garantir a segurança contínua do seu mundo e do meu. Tudo ficará claro com o tempo. Então, ele disse, levantando a mão e balançando-a no ar como se estivesse abrindo uma cortina.
Senti seu poder fluindo através de mim e entendi que ele estava tentando quebrar o vínculo que havia estabelecido em mim para impor nossa troca de informações e proteger de Katen. Tardiamente, liberei o éter que eu havia vinculado para imitar o feitiço dela, pois eu mesmo o havia quebrado. Kezes piscou, confusa, e então soltou uma risada genuína. Mas é claro que sim. Ele revirou os olhos. Não se preocupe. Vamos, Arthur. Apesar dos desafios que temos pela frente, pelo menos para você e para mim, acho que este é um novo começo. Ele se virou e o espaço começou a se dobrar diante dele enquanto sua habilidade de teletransporte nos trouxe de volta ao castelo Indrad. Nos últimos momentos antes do feitiço tomar conta de mim, abaixei minha expressão, meu olhar frio e penetrante contra suas costas,